Gênesis, capítulo 50, e verso 14. Uma pequena meditação aqui nesses textos. Gênesis, capítulo 50, e o versículo 14. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direi a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o seu coração, o coração dele. Glória a Deus. Aqui está uma passagem tremenda a respeito da atitude de José diante da ofensa que seus irmãos o fizeram. Essa mensagem ela é longa, mas eu não vou aprofundar muito, só vou colocar alguns pontos aqui, que, resumidamente, a Bíblia diz que José, ele teve revelações em sonhos a respeito do seu futuro. E essas revelações em sonhos, ele contou para seu pai, para seus irmãos, e a interpretação dessas revelações dizia que José iria ocupar uma posição elevada e que a sua família iria se submeter a ele. Ele iria estar numa posição como se fosse rei e a sua família como súditos. E aí os irmãos de José não gostaram da ideia. Os irmãos de José ficaram com inveja e passou a odiar José. Mas José não tinha culpa. Era plano de Deus colocar José numa posição alta, não para humilhar a família de José, mas para prover salvação, não só para a família de José, mas para a terra do Egito e muitas nações, né? Mas a família de José, os irmãos de José, interpretaram mal. Eles acharam que José naquela posição e eles lá embaixo era humilhação, mas não. Ali Deus estava mostrando
que Deus iria levantar José para ocupar uma posição de autoridade, não para pisar na sua família, não para humilhar sua família, mas para que através de José estar naquela posição de autoridade, a família de José não morresse de fome. E o país do Egito não morresse de fome. E as demais nações ali, porque eu não vou entrar nessa parte, mas a Bíblia fala que houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então o plano de Deus não era levantar José para humilhar seus irmãos, mas sim levantar José para que ele fosse uma grande autoridade para proteger a família de José, os irmãos de José, seu pai, ali da fome. Mas os invejosos sempre interpretam mal as coisas. Até hoje é assim. Quando Deus pega um irmão que está lutando, esforçando na obra de Deus, e levanta para ocupar uma posição no ministério, os invejosos, ao invés de olhar e pensar assim, olha, Deus está levantando ele, não é para humilhar nós. Deus está levantando ele ou ela, é para que haja bênção de Deus na nossa vida. Porque Deus vai usar ele como canal de bênção. Deus vai usar ela como canal de bênção para trazer salvação, libertação, cura divina e vitória para o povo de Deus. Os invejosos não pensam assim. Quantos obreiros se começam a guerrear contra o outro irmão que Deus levantou? Muitas vezes o irmão é até mais novo de igreja, mais novo de cristão, e Deus levanta ele por causa do esforço dele, a fidelidade dele ou dela, e os invejosos começam a perseguir, meter pedra, porque eles interpretam mal, assim como os irmãos de José interpretaram mal. Mas o que acontece? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José, a resposta que ele deu aqui no capítulo 50, verso 14 de Gênesis, ele falou assim, que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez esse mal se transformar em bem. Aí cumpriu Romanos 8, 28. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permitiu os irmãos de José vender José. E José passou aquela tribulação toda lá no Egito. Ele foi para a casa de Potifar. E ele prosperou ali na casa de Potifar. Potifar começou a ficar bem de vida por causa do trabalho de José, porque Deus abençoou a vida, a casa ali de Potifar por causa de José. Potifar começou a ficar mais rico, mas a mulher de Potifar colocou os olhos em José. José não quis ficar com ela, aí ela caluniou José, falou que ele tinha cantado ela, e aí ele foi para a cadeia. Ficou preso vários anos. Mateus estava trabalhando. Chegou o momento certo, José foi tirado da cadeia e ocupou o trono. E com grande sabedoria José ajuntou alimentos nos 7 anos de fartura. E quando chegou os 7 anos de fome, os irmãos de José tiveram que ir no Egito comprar comida. Eu estou resumindo a história, porque senão eu vou ficar 2 horas contando isso. Enquanto aconteceu tudo ali, que José se deu a conhecer seus irmãos, voltou lá, chamou lá o pai de José, aí desceu a linhagem de Jacó para o Egito. A Bíblia diz que em Atos está escrito que foi cerca de 75 pessoas que desceu, né? Em Gênesis fala que é 70, mas em Atos traz uma informação mais completa e diz que
cerca de 75 almas, me parece que é Atos capítulo 7 diz, 75 almas desceram para o Egito. 75 povo, ou seja, 75 pessoas do povo de Deus desceram para o Egito, né? E ali, eu creio que inteirou 75 com os que já estavam lá, né? Mas certo é que aquele pequeno número de pessoas se multiplicou, né? Chegou um momento ali que o pai de José, Jacó, morreu, e eles foram sepultar Jacó. Depois que voltaram do sepultamento, os irmãos de José falaram assim: agora José, ele, abaixo de Faraó, é ele que manda no Egito. O Egito era um país muito poderoso, como se fosse hoje os Estados Unidos. E José, ele estava abaixo do rei do Egito, mas é ele que mandava e desmandava. E agora, os irmãos de José dizem: vamos mandar recado, nós nem vamos lá, porque José nem vai querer ouvir nós. Então nós vamos mandar recado para amaciar a situação. Olha, vai lá e fala para José que antes de o pai dele morrer, Jacó pediu para ele perdoar. Jacó implorou para José perdoar a nossa transgressão, porque eles sabiam que eles estavam errados. Aí José recebeu o recado e chorou. A Bíblia diz que José chorou quando ele recebeu o recado. Aí posteriormente chegou os irmãos de José e dobraram o joelho diante de José e falou assim: olha, José, estamos aqui para ser teus servos, né? Ou seja, ser escravo, né? Quer dizer, se ele deixar nós convivos, tá bom. É melhor nós ser escravos do que morrer, né? Eles pensaram assim. Então aqui, José, nós estamos aqui como escravo, como servo, né? E a Bíblia diz que José, glória a Deus, e José lhes disse: não temais, porventura, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Olha a visão de José. Ele perguntou: estou eu no lugar de Deus? Ou seja, não sou eu que vou julgar vocês, não sou eu que vou castigar vocês. José estava fazendo isso aqui, ó. A Bíblia diz aqui, em Romanos, no capítulo 12, olha aí para você ver o que José estava fazendo. A Bíblia diz aqui, ó, capítulo 12, verso 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quer dizer, se depender de você, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Deus falando: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Está vendo aí? José estava fazendo isso aqui. José estava seguindo isso aqui, ainda que isso aqui não tinha sido escrito, mas o Espírito Santo já tinha escrito isso no coração de José. Não existia esse livro aqui, nessa época, que José teve esse comportamento, mas o Espírito Santo que usou Paulo para escrever aos Romanos, isso aqui já tinha escrevido no coração de José: olha, José, você não vai tornar mal por mal, porque a vingança pertence a Deus. Aí por isso que José falou: eu estou no lugar de Deus. José perguntou a ele: eu não estou no lugar de Deus, porque José, o Espírito Santo colocou essa palavra aqui no coração de José. Olha, José,
Deus é que vai retribuir o mal que as pessoas fizeram a você. Deus está falando aqui, minha é a vingança. Está escrito, dá lugar aí, quer dizer, se a pessoa ela não vinga, ela deixa para Deus. Aí Deus vai tomar providência, né? O verso 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Está vendo? José fez isso aqui. José falou, não, fica tranquilo. Eu não sou Deus para vingar de vocês. Vocês intentou fazer o mal para mim, mas Deus usou esse mal que vocês fizeram, me guardou, me deu livramento e fez eu crescer aqui no Egito para livrar um tão grande povo, né? Para livrar um tão grande povo da fome, porque se Deus não usasse José para dar esse livramento, a nação teria morrido de fome, muitas nações teriam morrido de fome, porque todos só encontravam comida no Egito, né? Então, aí José disse para eles, olha, não tem mais, porventura estou eu no lugar de Deus, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, está vendo aí? Os irmãos de José agiram como inimigos de José, né? Mas José está falando, eu vou sustentar vocês, a vós e a vossos meninos, né? É o que está escrito lá em Romanos, se o inimigo tiver fome, dá comida, se tiver sede, dá bebida, e José tinha esse coração, José não tinha um coração vingativo, e aí, a Bíblia diz aqui no final do verso 21, assim os consolou e falou segundo o coração dele. Coisa tremenda! José não deixou os acontecimentos dos anos marcarem o seu coração de mágoa, de ira e de ressentimento. José não deixou os acontecimentos fazer ele ser uma pessoa com o coração irado, cheio de desejo de vingança. Não, pelo contrário, ele sabia que todo o mal que aconteceu com ele, Deus permitiu, mas Deus andou no controle, e Deus trabalhou, porque ali ele foi acusado ali de ter cantado a mulher de Potifar. Potifar era uma grande autoridade no Egito. Ele correu o risco de ser morto. Ele não quis ficar com a mulher, aí a mulher inventou. Ó, ele me engarrou. Ele me procurou, ele falou isso, falou aquilo. Mas Deus não deixou José morrer, porque ele era inocente. Aí o que aconteceu? Ele foi para a cadeia. Lá na cadeia ele cresceu lá. Ele amadureceu, ele pegou experiência. Então Deus trabalhou nas circunstâncias e preparou José para assumir o trono. Aí José assumiu o trono. E aí ele falou para seus irmãos que Deus trabalhou nas suas más atitudes, foi com ele, guardou ele, exaltou ele no Egito e usou ele para dar um grande livramento para uma grande nação, para um grande povo. E ali José consolou o coração dele. E a Bíblia diz aqui, no final aqui a Bíblia diz, José ele deixou uma profecia, né? Aqui, a partir do verso 22, fala da morte de José, e ele disse aqui no verso
O verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro. Agora José, no final da sua vida, ele entrega uma profecia. Olha, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra do Egito, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos aqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Está vendo aí? José profetizou: olha, eu vou morrer, mas Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que vocês seriam escravos no Egito por 400 anos. E nós sabemos que Israel ficou no Egito 430 anos. Mas havia essa promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó: olha, a sua nação, Abraão, vai ser escrava no Egito, em terra alheia, 400 anos. Mas eu vou visitar essa nação e vou castigar essa nação que escravizar a sua descendência, Abraão. E eu vou tirar a sua descendência dessa terra do Egito. Eu estou parafraseando aqui. Vou tirar a sua descendência, Abraão, dessa terra com grande riqueza. E isso aconteceu. Israel foi escravizado. Mas se você ver aqui aonde Deus tirou Israel do Egito, Deus fez o povo do Egito pagar cada suor que os israelitas derramou lá. Cada amassada de barro, porque os israelitas amassavam o barro com o pé, né, para fazer tijolos, para construir lá o rei do Egito. Cada suor que um israelita derramou, Deus fez Faraó com o exército ali, com todos os egípcios, pagarem centavo por centavo, como diz o outro, tintim por tintim. Eles saíram, o povo de Israel, que foi escravizado no Egito, saiu do Egito, recebeu todos os seus direitos com correção monetária e com juros, e saiu dali com grande riqueza em rumo à terra de Canaã. Deus cumpriu a promessa que ele fez há mais de 430 anos antes. Israel ficou no Egito 430 anos. Não sei por que ficou 30 a mais. Mas Deus tinha falado que ia ficar 400. Mas certo é que centenas de anos antes, Deus havia prometido. Olha como é que Deus é fiel. Olha como é que Deus é fiel. Abraão já havia morrido há muito tempo. Deus poderia falar assim: ah, não, Abraão já morreu mesmo. Deus poderia falar assim: ah, Abraão, Isaque e Jacó já morreu mesmo. Então eu não vou cumprir promessa nenhuma. Mas não, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. E José profetizou aqui: olha, eu vou morrer, meus irmãos, mas vocês vão sair daqui, porque Deus vai cumprir a promessa dele, e quando vocês saírem daqui, vocês vão levar meus ossos. E aí José morreu, foi colocado o corpo dele embalsamado num caixão, e ali a Bíblia diz que quando Israel foi tirado do Egito pelas mãos de Moisés, eles pegaram os ossos de José e levaram.
para sepultar lá na terra prometida, em certo local. Então, José profetizou, confiando que Deus cumpriu o que ele tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. É assim que nós devemos agir, como José agiu, diante das ofensas, das circunstâncias, né? Porque Deus, Ele está no controle da nossa vida. Ninguém vai fazer mal a nós se Ele não permitir. E se Ele permitir alguma coisa, Ele vai estar no controle. E Ele vai nos guardar, Ele vai trabalhar na situação, Ele vai nos moldar, nos preparar para que possamos galgar posições maiores e no final, nós seremos exaltados sobre nossos inimigos, sobre nossos adversários. E quando formos exaltados sobre aqueles que nos fizeram ou desejaram mal, nós devemos agir como José. Nós devemos falar para eles: olha, nós vamos dar a mão para vocês. Nós não vamos, porque nós não estamos no lugar de Deus, né? Nós vamos pagar o mal com o bem. E aí Satanás mais uma vez será derrotado, porque Satanás ele é derrotado quando nós pagamos o mal com o bem. Quando o ser humano paga o mal com o mal, Satanás ele é glorificado. Mas quando o ser humano paga o mal com o bem, Satanás é derrotado. Em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos seguir o exemplo de José, exemplo de fé, exemplo de perdão, exemplo de compreensão, que ele compreendeu que ele não estava aí a Deus dará, ele não estava aí tocado pelo vento, e ele sabia que aquelas tribulações, aquelas lutas, aquelas dificuldades que ele estava passando, tinham algum propósito. Ele sabia que Deus estava trabalhando por ele, e que tudo iria terminar bem. E assim nós temos que agir também, pela fé, na fidelidade de Deus. Graças a Deus. Amém.